Olha só, quando eu vim conhecer essa verdade, eu eu só, apenas eu fui eu tive um chamado por Deus. Eu fui um chamado por Deus. Deus ele me chamou pelo meu nome. Quando Deus havia me chamado através e feito uma convenção na minha vida, através de eu poder ir passando de passagem numa cidade e que eu pude ter avistado uma igreja, um templo, um tabernáculo, uma igreja chamada Casa da Bênção de Deus, o templo do Espírito Santo. E ali uma jovem me convocou, me chamou, me evangelizou e me fez um convite que eu entrasse da porta por lá de dentro e que eu viesse participar daquela reunião, do cair daquela tarde. E eu olhando, eu vendo, eu tinha uma necessidade de poder se abrigar, vir se abrigar num lugar como esse. Foi quando eu cheguei e ela me lançou aquele convite e eu sendo convidado, eu entrei da porta por lá de dentro. Então eu chegando por lá de dentro daquele templo, daquela igreja, chamada Casa da Bênção de Deus, Tabernáculo, Evangelho de Jesus, eu pude o quê? Eu pude ter sentado no último banco. E ali eu não tinha um conhecimento, eu não tinha entendimento, eu não sabia de nada. Mas o Espírito de Deus, quando o Deus ele usou, no momento, depois após a reunião dos cânticos, do louvor, porque a Bíblia ela pede que nós louvamos, bendizer o nome do Senhor Jesus, então é feito o louvor, o maior louvor dos últimos tempos, tem sido feito nos templos. São louvor de que nós podemos ir adorar a Deus. É a mesma coisa quando você vai num show, você paga o ingresso para poder assistir um cantor, você ali pula, você está incentivado a pular, a cantar, a beber, a jogar, a fazer isso tudo. Mas só que no templo da igreja, nós não temos esse costume ali as coisas são com ordem e decência. Aonde que vem o louvor e após o louvor, vem o pastor pregoando a mensagem da fé da libertação. Foi nesse momento que eu pude ter visto e sentido o que é o poder de Deus dentro das igrejas evangélicas. Aonde que após a mensagem, Deus ele fez que as portas dos céus ela fosse aberta. Aonde que Deus derramou bênçãos, pôde ter derramado bênçãos diante o púlpito, diante o altar, ali aonde que existia pessoas, moço, moça, cidadão, cidadã, pessoas de bem, pessoas de família, que foi o quê? Em busca de uma bênção, em busca de uma libertação, em busca de uma salvação, em busca de uma palavra amiga. Então essas coisas, eu nunca ouvi essas coisas no meu tempo de rapaz, de infância, ou seja, de rapaz, quando eu vinha me formar, eu nunca achei um lugar tão aconchante, como tão importante, fundamental, como a casa de Deus. Então eu pude ter chegado ali na porta, e da porta eu passei por lá de dentro, através de quê? Do convite daquela jovem. Então eu falo, meu amigo, minha amiga, é através de uma pessoa. Então hoje, se nós somos profetas na terra, é porque Deus está permitindo, porque Deus permitiu, porque Deus ele te chamou pelo nome. E não existe coisa melhor. Então, quando Deus chama, nós não podemos vir colocar impedimento. Mas, Senhor, não tem estudo, eu não tenho formação, eu estou no pecado, eu sou um pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Não podemos pensar, olhar baixo, vir pensar baixo, jogar baixo. Deus não quer isso. Deus quer fazer convenção nas nossas vidas. Deus ele faz que aquele vaso velho ele se quebra, já está quebrado, já está ali
já está ali quebrado, aquele vaso, aquela pessoa já está arrebentada. Devido o quê? Devido à situação do dia a dia, devido à sua vida de infância que ele formou, veio ser formada a moça, rapaz, chegou a ser um cidadão, uma cidadã, onde que a luta veio, as coisas da vida veio, impactou, deu um impacto, ele recebeu um impacto forte. Então, nesse impacto de bebida, de vício, de você poder vir fazer a vontade do diabo, levou você ao descaso. Então, você muitas vezes está aí, doente, enfermo, está acamado na sua cama, foi vítima de um derrame, foi vítima de um infarto, foi vítima de um câncer através do cigarro, de pulmão, de garganta, através da bebida você foi vítima da cirrose. Então são doenças que o diabo colocou devido à falta do seu entendimento, à falta do seu conhecimento que você não teve. Quando eu cheguei no templo, na igreja, eu também estava assim. Eu estava arrasado, eu estava arrebentado, estava consumado. Mas quando eu pisei o pé por lá de dentro, que eu vi o pastor pregoar a mensagem da fé, da libertação, que Deus, ele tinha todo o poder de libertá-lo, de abençoá-lo, de salvá-lo, de transformá-lo vida. Então eu comecei a viajar, fazer uma viagem no meio tempo, mas uma viagem com fé. Eu comecei a tomar posse daquilo que o pastor havia falado, aquilo que o pastor estava pregando, eu tomava posse. E eu comecei a ir, não foi somente uma vez que eu fiquei, que eu pude ter ido, não. Eu fui diversas vezes. Eu me lembro que eu estava no meu serviço, trabalhava em uma firma chamada Metropolitana. Então, eu trabalhava numa firma chamada Metropolitana, uma firma nacional e internacional. Ela tinha uma ligação com brasileiro, japonês e americano. Então, eu comecei na capinagem, eu fui promovido. Foi questão de mês, questão de semana, de mês. Eu fui me promovendo dentro do sistema como aquele. E eu trabalhei na capinagem, eu comecei a servir café, comecei a fazer a segurança, depois comecei a trabalhar na parte como se fala, nós podemos vir falar, ser promovido na parte melhor, aonde que eu ia ganhar mais, que eu ia me promover mais, que eu ia ficar de bem com a vida, de bem com a sociedade. Então é o seguinte, eu fui promovido. Eu fui promovido, foi coisas que nem eu pensava, imaginava, sem estudo, sem nada. Então, assim como eu fui promovido naquele lugar, naquele serviço, pelo homem, imagina Deus, meu amigo, o que Deus deve fazer conosco? Então, Deus, ele quer te promover, você. Muitas vezes você tem participado de uma reunião, mas você não tem colocado sentido. Então você que está aí com a mão na cabeça, você que está aí sem saber como vir fazer, como vir tomar sua decisão cabível e administrativa. Então nada melhor que nessa manhã desse dia de sábado, e você que está no alcance da minha fala aí, você que está me ouvindo, que está na escuta da minha fala, eu te aconselho que você pegue firme. Deixa Deus, vai num tabernáculo, vai numa igreja, participa dos cultos, da reunião, deixa o pastor de ministrar as bênçãos apostólicas na sua vida, as bênçãos, o mundo espiritual, deixa o mundo espiritual entrar dentro de você. É quem? O Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus, o homem vem a dar lugar ao Espírito Santo de Deus, quando o Espírito de Deus entra dentro do corpo da pessoa, que Deus liberta, Deus primeiramente ele olha, ele vê, se tiver alguma coisa de errado, Deus ele vai fazer que você venha se converter, venha se convencer desse mundo, que Deus possa vir fazer uma convenção. Convenção é o quê? Convenção é você se convencer, é você vir se converter, renunciando essas coisas do mal, a coisa da vida, a coisa da carne. Porque quando você veio a esse mundo, você já estava contaminado.
o feto já estava contaminado. Aliás, quando você vem a esse mundo, que a sua mãe te dá luz, até aí tudo bem, porque você é o nascido da sua mãe. Você não tem pecado, porque você é uma criança. Você veio a esse mundo permitido por Deus. Mas nós temos que entendê-lo, que chega uma fachada da nossa idade, a gente já começa a ter consciência daquilo que a gente vem a fazer. Tomar decisão errada, é beber, é fumar, é jogar, é prostituir. Então já passamos a se contaminar. Então nós somos contaminados pelo pecado, porque a gente deixou o certo por duvidoso, a gente veio fazer a vontade do diabo. Então não tem como a pessoa vir salvar a sua alma, a sua vida diante de Deus. Então não tem como a pessoa vir se salvar a sua alma e a sua vida diante do reino de Deus. Mas muitas vezes, no meio disso tudo, você vem a me perguntar: evangelista, eu ainda não consegui entender aquilo que o senhor vem falando. A gente pode vir se salvar nossa alma, mesmo estando em pecado? Pode, porque Jesus falou: vinde como está. É arrebentado, é contaminado pelo pecado, pela imundícia. Você pode ter sido um beberrão, você pode ter sido um prostituto, você pode ter matado, roubado, mas se você chegou diante de Deus, você tem que renunciar. Sabe por que existe salvação? Porque não estamos pela lei de Moisés. Porque na época, na lei de Moisés, era olho por olho, dente por dente. Aonde que as pessoas que vinham cometer erro, era pegado, colocado diante a praça pública e apedrejado. Então era apedrejado e a pessoa era sacrificado, morto, pela mão das pessoas, porque era a lei de Moisés. Então havia termos religiosos, são pessoas que não tinham temor de Deus. Eles queriam fazer a justiça dele. Mas Deus olhando, Deus vendo, Deus enviou o filho dele como unigênito. Deu o filho dele. Quando ele foi nascido de Maria, o seu pai José, a sua mãe Maria, que ele foi nascido ali no curral, no meio dos animais, que a mãe dele colocava o berço de Jesus, era ali o coxo, onde o animal acostumava a vir se alimentar. As pessoas colocavam comida no coxo ali, o animal vinha e se alimentava. Então Jesus, o berço de Jesus era ali no coxo. A sua mãe pegava nas horas vagas e colocava ali para poder descansar. Então, mas Jesus, depois de uma certa idade, o seu pai ensinou a profissão dele, carpinteiro. E dentro da profissão, entre a profissão, o José era um homem iluminado por Deus, abençoado por Deus, promovido por Deus, era a luz, o sol da terra, a luz do mundo. Aonde ele chegava, havia conquista, havia convenção, havia mudança. Ele passava o ensinamento de Deus, da verdade, da justiça. Então, Deus olhando e vendo que os homens faziam justiça com as suas mãos, foi quando, naquela época, o governo Pilatos, quando Jesus havia nascido, decretou que o soldado romano fosse a cavalo em busca daquele nascimento, em busca daquela vida, da criança que havia nascido, que era o Messias, o Cristo vivo. E então foi feito isso aí veio acontecer naquela época. Foi quando o soldado ele passava, foi uma revolução, mexeu, impactou as cidades, os lugares eram impactados. Então era uma revolução. O governo, quando decreta que o governo dá uma ordem, todos têm que obedecer, têm que ser submissos. Principalmente aqueles que são membros do governo, são funcionários do governo, que vivem nas custas do governo. Então, o que aconteceu? Quando o governo Pilatos decretou que os soldados romanos
subisse no seu cavalo e fosse em busca de vida de criança, para poder matar, sacrificar ou levar até em vida. E foi feito então houve essa revolução aí, houve essa busca, houve podemos dizer assim, houve esse momento como esse. Então mexeu com uma estrutura do povo daquela época, mexeu com a base, mexia com o psicológico das pessoas que davam à luz seu filho, são mães, são famílias. Então muitas mães acabou perdendo seu filho. O soldado passava com seu cavalo, pegava aquela criança do colo da mãe e cipava, cortava os pedaços, matava. Então muitas crianças vêm perder os seus filhos. Mas só que Deus, ele iluminou o José e a Maria, fez que eles fugissem daquela cidade. Porque a Bíblia, ela fala uma das coisas, que o profeta na sua terra não tem honra. Então Jesus, naquele momento, ele não tinha, porque tinha sido nascido de Deus, foi um profeta de Deus, veio nascido da sua mãe, de Maria, e as coisas começou, foi aí. Então eles teve que fazer essa fuga, ele teve que sair daquela cidade, eles teve que fugir para bem longe, ir para um lugar longe. Foi aonde que ele conseguiu, seu pai conseguiu passar para ele os decretos, o ensinamento das coisas de Deus. Montou uma oficina e começou a trabalhar de carpinteiro. E nas horas vagas passava, ensinava as pessoas como vir conhecer um Deus vivo e vinha obedecer o estatuto, o regulamento da norma de Deus da forma certa, como ela pudesse vir se cumprir na vida, no dia de hoje, como na nossa vida. Então nós também já passamos momentos, eu, você, nós já passamos momentos, quando nós renunciamos, foi perseguição, foi luta, foi tribulação, foi momentos difíceis, atribulante, tribulação dentro da casa, com o pai, com a mãe, tribulação com o irmão, com a irmã, tribulação com as pessoas lá no mundo, que já te olhava com mau olhar, já falava mal de você, que você estava sendo fanático, estava seguindo um termo religioso, você estava louco, estava ficando maluco, caduco, você não estava sabendo o que estava fazendo. Então nós somos vítimas desse mal. Então Jesus também, ele foi vítima. Aí quando Jesus pegou uma certa idade, que Jesus começou a obter esse conhecimento de Deus e da verdade, através do ensinamento do seu pai, porque a Bíblia fala, ensinar o filho e a filha, se andar no caminho que se deve andar, o caminho da verdade, o caminho de Deus. Então o pai tem todo o dever de ensinar o filho e a filha, não somente o filho e a filha, mas ensinar a família, membros da família, pessoas da família, seja pai ou mãe ou filho ou filha, seja membro da família, porque família, ela é imensa. Nós podemos ver, Deus falou casar e multiplicar. Então a gente casa, aí vai ter filhos, vai ter neto, vai ter bisneto, aí a família só vai crescendo, vai se multiplicando. Então isso é bênção de Deus, é constituição de Deus na face da terra. Então é isso que nós temos que entender. Então nós somos, quando nós aceitamos, renunciamos esse Deus vivo, que nós levantamos a nossa mão, que nós viemos levantar nossa mão. Você que tem participado dos cultos das igrejas, quando o pastor faz um apelo mediante a sociedade, mediante a você que está ali participando daquela reunião, quantas pessoas que estão aqui no nosso meio que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, da sua alma. Levante a sua mão. Quando você levanta a sua mão, ele manda que você dê um passo até diante do altar de Deus, porque é diante do altar que o Isaac ele deu o seu sacrifício. Então nós temos que saber que o sacrifício, hoje não, hoje Deus não quer que você derrama do teu sangue, que
que você derrama sangue de animais, que você sacrifica a sua carne, o seu corpo, porque você é o templo, você é a imagem e a semelhança de Deus. Mas Deus quer o quê? Que você lança o sacrifício. O sacrifício é quem? É Jesus, que está ali no altar. Já sacrificou por você. Quando você, a partir do momento que você se aproxima daquele altar de Deus, diante o anjo de Deus, diante o profeta, o porta-voz, que é o pastor, e o pastor vai elevar a sua oração até o céu. Vai fazer um pedido em relação à sua alma, à sua vida. Vai pedir que Deus escreva, apague, que Deus se manifeste, espírito e verdade ali, que Deus desça com o seu poder ali. E que o sangue de Jesus venha apagar os seus pecados. Então, a partir desse momento que você renunciou a Deus, que levantando a sua mão, que você veio aceitar o Senhor como Salvador da sua alma, da sua vida, que você formou esse elo, essa aliança, esse propósito diante de Deus, aí é aonde que Deus faz você entender que Deus já deu o filho dele. E o filho dele, estando ali, espírito e verdade, ele vai passar do sangue dele na sua vida e vai apagar os pecados. Vai ser aonde que Deus vai enviar anjo dos céus. Deus, ele vai determinar e vai dar ordem os anjos, porque Deus, ele fala que os anjos dele se acampam ao redor daqueles que o temem. Então, quando Deus ele manda uma ordem que os anjos desça dos céus e se acampa ali ao redor daquele altar, diante da sua pessoa, o anjo vai pegar o seu nome e vai levar até no reino. E seu nome vai ser escrito com letra de sangue no livro da vida, aonde não venha se apagar mais. Porque você aceitou ele como Salvador da sua alma. E quando você chegar o dia de você vir se batizar, aí você vai obter o quê? Um conhecimento mais ainda, uma resposta de Deus que vai acompanhar a sua vida passo a passo, dia a dia. Os meses, os anos vai se passar, mas naquele dia não vai haver condenação diante a você, diante a sua pessoa, diante a justiça dos homens, diante a sua família, diante as pessoas, não vai haver condenação. Se as pessoas te condenam, te incriminam, até no dia de hoje, mas naquele dia, você, meu amigo, pode ter a certeza que você vai vencer. Você vai vencer, ou vai tomar posse daquilo que Deus quer, que Deus manda, que Deus te pede. Um novo céu, uma nova terra. Não vai haver morte, não vai haver dor, não vai haver lamento, não vai haver sofrimento. É um novo céu, uma nova terra, aonde você vai adotar o reino e a justiça de Deus, aonde você vai se tornar um anjo, aonde você vai conviver no reino de Deus. E a justiça de Deus, ela vai ser feita naquele dia, aonde que aqueles que te humilhou, que perseguiu você, caluniou você, que veio a humilhar você, importa lá, não sei, seja lá quem for, entendeu? Mas que humilhou você, discriminou a sua pessoa, você não foi reconhecida, você não foi olhado, você não foi vista, você não foi reconhecida como a pessoa que você foi. Então, Deus, ele vai fazer que você adota um novo céu, uma nova terra. Naqueles dias, aquelas pessoas vai olhar e vai ver. Os joelhos vão se dobrá-lo diante a face da terra, diante os continentes, não vai passar nada. Você pode estar no país, você pode estar longe de tudo, longe de todos, mas naquele dia você vai dobrar o joelho, vai olhar no céu e vai contemplar a face do Filho de Deus, descendo como a noiva, para levá-lo, o seu noivo, que somos nós, levar o povo lavado e remido, aqueles que foi resgatado da porta do inferno,
foi resgatado por Deus, aonde Deus pôde ter resgatado e feito uma obra espiritual na sua vida, aonde você venha herdar o reino de Deus, herdar a salvação, aonde não vai haver morte, dor, lamento, sofrimento, um novo céu, uma nova terra. E aqueles que te humilhou vai ficar. Vai ficar por quê? Porque no dia do juízo, que Jesus vai vir como juiz, como advogado, como defensor, julgando a sua causa, aqueles vai ser lançado num fogo eterno e consumidor e jamais vai se apagar. Juntamente com quem? Juntamente com esse principado. Porque o diabo está solto, mas ele vai ser amarrado e vai ser lançado no fogo eterno e consumidor e jamais vai se apagar, porque ele foi filho da desobediência desde o início do mundo, quando ele foi expulso, que Deus havia expulsado o anjo celestial, que ele habita sobre a terra, vem em forma de anjo de luz. Ele quer ser imitador de Deus. Então é isso que nós temos que saber. Tudo aquilo que o diabo fez, e você sendo filho do diabo, não sendo filho de Deus, porque que é filho de Deus obedece. Ele renunciou, batizou, foi um batizado, lavado, remido pelo sangue de Cristo. Foi criticado, foi humilhado, rejeitado, foi espanqueado e foi morto. Existe aqueles que são mortos também pelo poder de Deus. Aqueles que são de Deus são mortos, são pegados, são mortos, são sacrificados. Existe país que não se pode pregar o evangelho. Só de você estar com a Bíblia na mão, se eles pegar, olhar e ver, eles pegam você. São os comunistas, são os religiosos, são os anticristos, que infiltra dentro da religião, olhando e observando em forma de anjo de luz, em forma do diabo, o diabo em forma dessas pessoas. Porque o diabo, ele não se manifesta como o diabo que ele é, mesmo que ele foi um anjo bonito, ele não vai se manifestar. Ele é um espírito. Nós temos formação, nós temos alma, espírito, nós temos esse corpo revestido. Dentro do esqueleto, nós somos uma formação revestida por Deus, pela vontade de Deus. Nós somos reconhecidos como a pessoa que eu sou, a pessoa que você é, a pessoa que nós somos. Mas não são todos que são